Bem-vindo de volta ao programa. Estamos novamente com Peter Schiff, CEO da Euro-Pacific Asset Management e apresentador do muito popular Peter Schiff Show. Obrigado por estar conosco. Parece que não passa um único dia sem algum novo choque na economia internacional. Achei que um ótimo ponto de partida seria o ouro, porque me lembro de quando comecei a comprar ouro lá em 2008 e 2009. Eu ouvia você e lia seu livro Crash Proof, especialmente. Mas os preços agora estão bem diferentes, ultrapassando os $4.000 por onça. O que está acontecendo com o ouro agora? Como você explica isso? Sim, bem, é fácil de explicar porque venho prevendo isso há anos. Sabe, quando comecei a recomendá-lo aos meus clientes de corretora na Euro-Pacific Capital, o ouro estava em torno de 300, talvez um pouco mais barato. Então agora ele vale mais de 10 vezes isso. Na verdade, teve um desempenho melhor que o S&P 500 nos últimos 25 anos, mais ou menos. E isso reflete a má política monetária e fiscal do governo dos Estados Unidos, que vem destruindo o valor da nossa moeda. Como resultado, é preciso mais unidades dessa moeda para comprar as coisas. É por isso que o mercado de ações está tão mais alto agora. Não é porque as empresas realmente valem muito mais. É apenas porque os dólares que as pessoas usam para comprá-las valem muito menos. Então veja, com base em quando comecei a recomendar ouro, hoje você precisa de 4 a 5 vezes mais dólares para comprar o Dow Jones, mas precisa de 11 vezes mais para comprar uma onça de ouro, certo? Isso coloca as coisas em perspectiva, porque em termos de ouro, o mercado de ações está, na verdade, caindo bastante. Se você medir em termos de dinheiro real, que é o que o ouro representa, o ouro é um dinheiro que o Federal Reserve não pode criar do nada. E, por isso, seu poder de compra será mantido. Na verdade, o poder de compra do ouro aumenta porque os preços deveriam cair. É assim que o capitalismo funciona. Encontramos maneiras mais eficientes de produzir coisas, desenvolvemos economias de escala e os preços deveriam cair. E se você medir os preços em dinheiro real, eles realmente caem. Só quando ficamos presos a uma moeda fiduciária criada por um governo é que experimentamos a alta dos preços. Bem, Donald Trump, assim como Scott Bessent, aliás, tem dito que a economia está em alta. No entanto, acabamos de ver, bem, acho que essa reação já diz tudo. Mas ao mesmo tempo, vemos que as taxas de juros estão sendo reduzidas, o que levanta a questão: até que ponto defender o dólar americano ainda é uma prioridade? Qual é o argumento por trás disso? O dinheiro barato deveria restaurar a força econômica. E se a economia realmente está em alta, por que isso seria sequer necessário? Se você está afirmando que a economia está em alta, e Trump não apenas diz que está em alta, ele diz que é a mais forte da história do país, então isso significa que é o maior boom, certo? Maior do que os loucos anos 20, certo? Nunca esteve tão boa. E ele diz que é a economia mais aquecida do mundo. Então é a economia mais forte da história dos Estados Unidos e também a mais forte do mundo. Isso é inconsistente com exigir que o Federal Reserve reduza drasticamente as taxas de juros. Mas também é inconsistente com a opinião pública. Eu vi ontem as taxas de aprovação de Donald Trump em relação à economia, apenas sobre a economia, estão nas mais baixas de todos os tempos. Isso inclui o primeiro mandato dele. Acho que ele está com cerca de 33% de aprovação na área econômica. 60% das pessoas desaprovam a forma como ele está lidando com a economia agora. Se a economia estivesse indo muito bem, você imaginaria que mais pessoas lhe dariam crédito por isso. Quero dizer, normalmente, seja a economia boa ou ruim, mesmo que não tenha nada a ver com o presidente leva a culpa se estiver ruim e o crédito se estiver boa. Então, se o público está dizendo que está insatisfeito com a maneira como Trump está lidando com a economia, o que isso diz sobre a experiência pessoal deles com ela? A economia não está indo bem.
E é por isso que estão culpando Trump e dizendo, não gosto da forma como ele está lidando com a economia. Se realmente tivéssemos a economia mais forte da história, os números das pesquisas de Trump deveriam refletir isso. Then Trump's poll numbers should reflect that, right? The people should be, overjoyed. O povo deveria estar exultante por estar vivenciando esse enorme boom econômico e deveria ter confiança em Trump, pois deveria atribuir a ele o mérito por isso. Afinal, Trump diz que antes de ser presidente, há um ano tínhamos a pior economia da história do mundo e agora temos a melhor economia. Então, se houve uma transformação tão grande em nossa economia em um período tão curto, seria de se esperar que os eleitores estivessem comemorando e que as pessoas entrevistadas estivessem dando crédito a Trump por essa reviravolta milagrosa, passando da pior economia de todos os tempos para a melhor economia de todos os tempos em tão pouco tempo. Quer dizer, com certeza ele deveria receber crédito por isso. Então isso só mostra que é tudo uma grande besteira, e eu nem sei se o Trump acredita nisso. Muito provavelmente não. Sabe, quando ele vendia as Trump Steaks e dizia às pessoas que eram os melhores bifes do mundo, ele acreditava mesmo nisso? Ou só estava tentando vender seus bifes? Agora ele só está tentando vender a própria presidência. Ele quer fazer o público acreditar que sua presidência é um grande sucesso, então ele exagera tudo. As pessoas deveriam levar o que ele diz com o pé atrás. Nada disso é real. Bem, ele é o rei do branding, eu acho, do aspecto de marketing. Mas é claro, no fundo, algo deveria ser real. Até que ponto você acha que o problema está na forma como medimos a força econômica? Porque essa é uma crítica frequente, não é? De que medimos tudo em PIB. Especialmente na política internacional, quando avaliamos, por exemplo, os gastos militares ou a China, muitas vezes deixamos de considerar que eles conseguem fazer muito mais com $1. Eles podem comprar muito mais balas e muito mais navios com o mesmo dólar em comparação com seus equivalentes europeus ou americanos. Você tem uma maneira melhor de avaliar como podemos medir riqueza e criação de riqueza? Bem, quero dizer, o PIB não é a melhor medida. É a que usamos, mas há muitos problemas com ela, porque há muita coisa que não é incluída. O valor do lazer, por exemplo. Se eu tenho muito tempo livre e apenas aproveito e relaxo, isso não entra no PIB. Por outro lado, se eu me envolvo em um processo judicial e tenho que gastar muito dinheiro com advogados, isso é adicionado ao PIB. Quero dizer, obviamente eu preferiria não ter um monte de contas jurídicas. Então por que isso seria uma coisa boa? O mesmo vale para as despesas médicas. Se eu sou muito saudável, isso não ajuda o PIB. Mas se eu fico muito doente e tenho que gastar muito dinheiro com médicos, então isso faz o PIB subir. Sabe, se um furacão destruir minha casa e eu tiver que reconstruí-la, isso faz o PIB subir. Mas se nenhum furacão vier e eu não precisar reconstruir minha casa, então o PIB não sobe. Então veja, há muita coisa aí que não é a melhor medida, mas é a que usamos. Um dos motivos pelos quais ela também é pouco confiável é porque é distorcida pela alta dos preços. Se formos analisar a economia apenas colocando um valor em dólares sobre ela, obviamente, se tivermos muita inflação, o PIB vai continuar subindo, como todo o resto. Agora, supostamente devemos corrigir isso com o que chamam de deflator, que é o que deveria retirar o efeito da inflação. Então não é só um número subindo por causa da inflação. Deveria ser crescimento real. O problema é que o deflator do PIB, assim como o IPC, nem chega perto de medir o quanto os preços estão realmente subindo. Por isso eu acho que o PIB é uma grande besteira, assim como o IPC. Se o PIB agora está em torno de 2%, eu acho que a economia está na verdade encolhendo, porque o deflator do PIB subestima a inflação em mais de 2%. Se tivéssemos uma medida mais precisa dos preços, veríamos que não há crescimento econômico real na economia dos Estados Unidos.
E é por isso que o presidente é tão impopular, certo? Porque a economia não está realmente bem, as pessoas estão enfrentando dificuldades. E é por isso que o Trump recebe avaliações baixas. Então, se um país toma emprestado US$ 1 bilhão da China para comprar bens de consumo chineses, isso também aumenta o PIB. Bem, lembre-se, nós subtraímos o nosso déficit comercial. Isso é um valor negativo. Então, digamos que eu compre algo da China, mas eu vá ao Walmart para comprar, certo? O Walmart aumenta o preço. Então, parte dessa venda é adicionada ao PIB. Mas digamos que o Walmart compre algo da China por $1 e depois me venda por $2. Esse $1 é incluído no PIB porque é o valor agregado local, mas eles subtraem o custo da importação, aquele dólar. Então veja, isso é um valor negativo. O fato de termos esses grandes déficits comerciais reduz o nosso PIB, e deveria mesmo. Quero dizer, seria melhor se produzíssemos as coisas aqui, mas não produzimos. E claro, o valor das coisas que importamos da China, a China as produz, então elas contam no PIB deles. Se contássemos no nosso, estaríamos contando a mesma coisa 2 vezes, certo? Então a nação que produz inclui no seu PIB e nós não incluímos no nosso. Assim o produto entra e depois nós o subtraímos. Lembro que nos anos 90 e 2000, o grande assunto era que tínhamos deixado de ser uma economia baseada na manufatura e estávamos nos tornando uma economia de serviços. Mas hoje em dia, nós realmente não produzimos mais nada. Quer dizer, veja bem, nós ainda fabricamos algumas coisas. Não é que não façamos nada, mas produzimos muito menos do que antes. E não é nem de perto o suficiente. Outro dia eu estava falando no meu próprio podcast porque houve alguns anúncios de demissões. Não na Walmart, na Amazon que estava demitindo muita gente, e a UPS também estava demitindo muita gente. Elas são 2 das maiores empregadoras do país. Na verdade, a Amazon é a número 2. A número 1 é a Walmart. Mas entre os 10 maiores empregadores dos Estados Unidos, 8 são varejistas, apenas lojas. E os outros 2 entre os 10 primeiros são a UPS e a FedEx. Então o que eles fazem? Apenas transportam todas as coisas que você compra nas lojas. Ou seja, todo o nosso emprego, nossos maiores empregadores, está concentrado em distribuir os produtos que importamos. Mas veja o Japão. Sabe, o presidente Trump está no Japão, ou estava. Acho que ele provavelmente já foi embora, mas ele esteve no Japão. E 8 das 10 maiores empresas empregadoras do Japão são indústrias de manufatura. Isso mostra que eles são uma nação de produtores. Os japoneses estão trabalhando duro, fabricando coisas. Nós só fingimos que trabalhamos, certo? Ou trabalhamos, mas não produzimos nada. Apenas, você sabe, prestamos serviços uns aos outros. Mas veja, se não pudéssemos obter produtos do Japão, da China e do resto do mundo, não haveria nada para o Walmart vender. E então o Walmart não precisaria de todos esses funcionários, porque ninguém iria às lojas. Por que você iria a uma loja se as prateleiras estivessem vazias? Então, se você tira as importações, todos esses empregos que temos e que estão ligados à distribuição dessas importações, todos desaparecem. Bem, eu quero voltar um pouco à questão do corte nas taxas de juros. Eu estava me perguntando até que ponto você vê o governo agora financiando a dívida por meio da impressão de novo dinheiro, basicamente monetizando a dívida. Porque obviamente isso está acontecendo em grande escala. Mas como devemos entender as consequências disso? Em vez de taxar o público, eles simplesmente imprimem dinheiro para cobrir. Bem, é isso que eles têm feito. E agora eles vão fazer isso ainda mais rápido, agora que estão encerrando o aperto quantitativo. Mas acho que esse é apenas o primeiro passo em direção à retomada eventual do afrouxamento quantitativo. Esse é o governo, o Federal Reserve, indo lá fora e monetizando a dívida pública, o que eles farão porque o governo vai ter dificuldade em encontrar compradores para essa dívida
no setor privado. Sabe, o motivo de o ouro estar no de $4.000 a onça é que os bancos centrais estrangeiros têm scumpers em vez de dólares. Então, em vez de manter dólares e depois comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos com esses dólares, eles estão vendendo seus dólares, comprando ouro e simplesmente guardando o ouro em um cofre. Isso torna mais difícil para os Estados Unidos financiarem sua dívida, porque precisamos encontrar alguém disposto a comprá-la. E teremos que pagar uma taxa de juros mais alta para incentivar as pessoas a comprar, dado o risco de inflação e desvalorização do dólar. Mas não podemos arcar com essas taxas mais altas porque o volume da dívida que estamos financiando é muito grande. É por isso que haverá muita pressão sobre o Fed para financiar isso. Mas, quando o Fed faz isso, ele precisa criar inflação para que isso aconteça. Então a troca é a seguinte: sim, o Fed monetiza a dívida para manter as taxas mais baixas. Mas agora a inflação faz com que o preço de tudo suba, e esses preços mais altos são apenas um imposto disfarçado. Porque se o governo pega meu dinheiro, eu posso comprar menos coisas. Eles pegam meu dinheiro em impostos, fico com menos dinheiro, compro menos coisas. Mas se em vez de pegar meu dinheiro, o Fed simplesmente imprime dinheiro e gasta, os preços sobem. Eu tenho a mesma quantia de dinheiro, mas não consigo comprar tanto. Agora tudo custa mais, então estou comprando menos. O governo está tirando o meu poder de compra de qualquer forma. A inflação é apenas um imposto oculto, e você sabe, o governo gosta disso porque é escondido. A maioria das pessoas não faz a conexão entre o aumento dos preços e os gastos do governo. Elas não percebem que quando vão à loja e pagam preços mais altos, na verdade estão pagando um imposto. Elas não entendem isso, e é por isso que os governos gostam da inflação. Esse é o imposto favorito deles, porque a maioria das pessoas não percebe que está pagando. Bem, se pensarmos nisso, as pessoas ficam irritadas. Elas ficam irritadas com a empresa que aumentou os preços, certo? E então os políticos fazem demagogia. Como ousam essas empresas gananciosas a aumentar os preços, certo? Elas estão aumentando os preços porque o governo criou a inflação. Não é a ganância delas que está causando isso. It's not their greed that's doing it. Além disso, imprimir mais dinheiro acaba se tornando um imposto em termos de redução do poder de compra. Mas como muitos países ao redor do mundo realmente mantêm dólares americanos, isso também se torna uma forma de tributação sobre o mundo. Isso levanta a questão: se a inflação não for mantida em um nível moderado ou modesto, até que ponto o restante do mundo começará a evitar investir no dólar americano? Você acha, quero dizer, havia uma grande suposição no início dos anos 70, em 1971, quando a janela do ouro foi fechada e as bases do sistema de Bretton Woods foram abaladas. Você acha que isso pode possivelmente levar ao fim do dólar ou... É bem, eu não acho que seja apenas uma possibilidade. Acho que é uma forte probabilidade. Acho que estamos no meio disso, ou pelo menos nos estágios iniciais. Não sei exatamente em que ponto do processo estamos agora. A desdolarização está em andamento. E sim, a inflação é um imposto sobre todos os detentores de dólares, não apenas os americanos, mas qualquer pessoa no mundo que possua moeda norte-americana ou um título de dívida que prometa pagamento em dólares. Você está pagando uma parte desse imposto inflacionário. E acho que mais estrangeiros, especialmente os bancos centrais, não querem pagar esse imposto, principalmente porque ele vai aumentar muito. E é por isso que eles estão se desfazendo de seus dólares e migrando para o ouro. É por isso que o preço está em $4.000, porque muitos bancos centrais têm comprado ouro e elevado o preço. E muitos outros ainda vão comprar ouro como alternativa ao dólar. Eu acho que é a melhor alternativa ao dólar. Muita gente está muito complacente em relação ao papel do dólar como moeda de reserva, que é a base da nossa economia de consumo e de bolha de crédito.
As pessoas acham que não temos com que nos preocupar, porque não é outra moeda pronta a nos substituir. That's positioned to replace us. They say we're the cleanest dirty shirt in the hamper. Dizem que somos a camisa suja mais limpa do cesto. O que pode ser verdade, ou talvez não. Quero dizer, acho que estamos mais sujos do que algumas das camisas, mas concordo que praticamente todas as moedas fiduciárias estão nesse cesto. Mas o ouro não está lá. O ouro é puro. O ouro é dinheiro de verdade. Então, quando as pessoas acreditam que o status do dólar está seguro porque o euro não está pronto para substituí-lo, nem o iene, nem a libra, nem o RMB, elas estão ignorando a alternativa óbvia que é o ouro. Você não precisa lastrear sua moeda em dólares, lastreá-la em ouro. O ouro é sua reserva principal. É muito melhor do que uma moeda, porque não é simultaneamente a responsabilidade de outra pessoa. Você não precisa se preocupar em ser sancionado, porque se você possui ouro e o mantém em seus cofres, ele é seu. Os Estados Unidos não podem sancioná-lo. E você não precisa se preocupar com emissão de dinheiro ou gastos deficitários. O valor do ouro será mantido. Então é isso que está acontecendo. O mundo acordou. Eles não querem mais jogar esse jogo. Os dias do dólar como moeda de reserva estão contados. Eu só não sei quão grande é esse número. Ninguém sabe. Mas ele diminui a cada dia. A cada dia estamos um dia mais próximos do fim disso. Os Estados Unidos recentemente atingiram uma dívida de 38 trilhões de dólares. Mas é claro, não estão sozinhos. Vemos também na Europa que muitas das maiores economias estão agora entrando em dívidas insustentáveis. Obviamente, o problema, como você disse, é que as moedas fiduciárias não são lastreadas em nada. Elas podem simplesmente ser impressas com muita facilidade. E parece que essa é a estratégia para sair de problemas econômicos. Simplesmente imprimir dinheiro para escapar. Mas o ouro é a única saída. Porque muitas pessoas estão muito otimistas em relação às criptomoedas. Mas, novamente, essa é uma solução, digamos, bastante divisiva. Imagino que você esteja do outro lado nessa questão de o Bitcoin ser a solução. Bem, o ouro não é o único ativo de valor que você pode comprar. Quero dizer, você obviamente pode comprar outros metais preciosos. Acho que a prata está muito bem agora. Ainda acho que está mais barata que o ouro. Está em torno de 48 dólares a onça. Acho que é um bom valor. Ela chegou a mais de 54 dólares há apenas algumas semanas. 50 costumava ser o topo duplo, e agora já superamos esse nível, então acho que há muito potencial de alta na prata. Não temos mais uma grande resistência, já a rompemos. Mas você também pode comprar ativos reais. Quero dizer, eu gosto de ações estrangeiras. Compramos muitas boas ações estrangeiras que pagam dividendos e que, na minha opinião, vão gerar retornos reais muito bons, tanto em dividendos quanto em valorização de capital para os clientes. Então, sabe, investimos em muitas ações. Eu administro fundos mútuos que acredito que terão um desempenho muito bom. As pessoas podem obter informações sobre todos os meus fundos, que podem ser comprados sem taxa, por meio de uma corretora de desconto em europacificcapital.com. Ou você pode conversar com nossos representantes sobre como abrir uma conta conosco para gerenciar os tipos de ações que se sairiam muito bem neste ambiente. Quanto ao ouro, você deve entrar em contato com a Shift Gold e adquirir um pouco de ouro e prata. Você pode fazer tudo online. Nós enviamos para você ou armazenamos para você, de qualquer forma. Você pode possuir ouro e prata físicos diretamente pela Shift Gold, o que eu recomendo. Quanto ao Bitcoin, sim, veja, há pessoas que acreditam que o Bitcoin é ouro digital. Eu acredito que elas estão erradas. Não acho que seja ouro digital. Acho que isso é apenas um meme usado para promover o Bitcoin. Mas eu não acho que isso seja mais ouro digital do que uma imagem de um hambúrguer seria comida digital. Claro, pode parecer comida de verdade, mas você não pode dar uma mordida, não vai obter nenhuma caloria. Se você tiver uma dieta de comida digital,
vai acabar morrendo de fome. Então isso não vai funcionar. Acho que o Bitcoin vai implodir em algum momento. Agora ele já existe há bastante tempo e reuniu muitos discípulos, muitos crentes nele. Então, quando você compra Bitcoin, está apostando que mais pessoas acreditarão no futuro do que acreditam agora. E você realmente precisa acreditar que o nada é algo. E na medida em que conseguir acreditar nisso, talvez compre Bitcoin. E se mais pessoas acreditarem nisso, então mais pessoas vão comprar. E os donos vão poder vender, porque haverá novos compradores querendo entrar. Mas sabe, nunca se sabe quando as pessoas vão acordar ou quando vão acabar os tolos dispostos a comprar a ideia. E então, eventualmente, algumas das pessoas que acreditavam nisso deixam de acreditar. Elas enxergam a realidade, despertam e querem vender. Mas se não houver novos compradores, tudo desaba. Então eu não compraria Bitcoin se o seu objetivo for apenas ter uma proteção contra a inflação, sair do dólar, se proteger. É mais como apostar na psicologia de grupo. Sim, muitos eventos podem acontecer que levem mais pessoas ao Bitcoin, certo? Alta inflação, uma queda do dólar, mais pessoas podem procurar um porto seguro. E se elas acabarem buscando esse porto seguro no Bitcoin, então o Bitcoin pode subir. Mas talvez não. Talvez elas caiam em si e o Bitcoin despenque. Mas eu acho que o ouro não vai cair. Quero dizer, acho que o ouro é realmente o que o Bitcoin finge ser. Então eu prefiro simplesmente comprar o ouro de verdade, ou comprar prata, ou algo tangível, ou investir em ações de mineradoras de ouro. Acho que elas vão subir muito mais do que o ouro. Acho que estão até mais baratas do que o metal. Então há muitas maneiras de participar do mercado de ouro. Eu não incluiria o Bitcoin entre elas. Eu também queria perguntar sobre a direção mais ampla da economia global. Nos Estados Unidos, sob Trump, algumas das ideias para reviver a força econômica têm sido sobre trazer a produção de volta para o país. Trump também tem pressionado muitos estados aliados a fazerem o mesmo. Recentemente, acho que ele tweetou, que os sul-coreanos haviam prometido direcionar seu financiamento para os Estados Unidos, comprometendo-se com 350 bilhões de dólares. Não tenho certeza de quão precisa é essa informação, mas você vê algum sucesso em fazer com que países ao redor do mundo redirecionem seu dinheiro de volta para os Estados Unidos? Bem, quero dizer, antes de tudo, acho que muita gente está dizendo o que o presidente quer ouvir. Elas querem ficar bem com ele, querem lhe dar uma boa frase de efeito. Então acho que muito desse papo sobre países dizendo vou investir 2 bilhões, 10 bilhões, seja lá quanto for, são mais metas otimistas que talvez eles alcancem ou talvez não, porque não há nenhum mecanismo de fiscalização. Eles não são obrigados a fazer nada. Então estão basicamente dizendo, isso em Berantafis. E agora o Trump, with it, o público, e vai crer with isso. Além disso, é difícil saber o que essas empresas fariam de qualquer maneira. Quero dizer, pode haver uma empresa japonesa que já estava planejando investir em uma fábrica nos Estados Unidos e agora o Trump está apenas assumindo o crédito por esse investimento que teria acontecido de qualquer forma, certo? Então não dá para saber o quanto disso é realmente novo em comparação com o que viria para cá de qualquer jeito. Mas no geral, não acredito que haverá muita repatriação da manufatura americana, porque existe um motivo pelo qual ela foi terceirizada em primeiro lugar, e Donald Trump não está realmente atacando a causa raiz disso. E então, de uma perspectiva econômica, mesmo com as tarifas impostas, ainda é mais viável produzir no exterior e pagar as tarifas para trazer os produtos do que tentar recriar essas indústrias aqui do zero. Não se trata apenas das fábricas, são as cadeias de suprimentos, a infraestrutura, a força de trabalho. Seria necessário um investimento enorme, e na medida em que o único motivo para o investimento fazer sentido são as tarifas, ninguém tem certeza de quanto tempo essas tarifas vão continuar em vigor. Quero dizer,
Trump poderia acabar com elas quando quisesse, ou sabe, ele só vai ser presidente por mais 3 anos. He's only going to be president for another 3 years. And so many of these, projects may take. E muitos desses projetos podem levar 5 anos apenas para serem concluídos. Então quem vai investir, sabe, bilhões de dólares na construção de uma fábrica que só será viável daqui a 5 anos, sem ter ideia se as próprias tarifas que a tornam viável ainda existirão. E grande parte do problema também é que se você constrói uma fábrica aqui, mas ainda precisa importar componentes estrangeiros, ainda vai pagar essas tarifas. Enquanto se construir no exterior, não paga. Então parte do problema é que se constrói uma planta nos Estados Unidos fica praticamente limitado ao mercado americano. Ou seja, tudo o que for produzido nessa planta precisa ser vendido nos Estados Unidos. Você realmente não consegue vender isso de forma competitiva em nenhum outro lugar. Enquanto se eu deixar minha fábrica na China, posso produzir coisas e vendê-las em todo o mundo. Não está limitado aos Estados Unidos. Então talvez nem seja viável instalar uma fábrica na América, onde seus únicos clientes são americanos, e você não pode exportar para a Europa porque não será competitivo devido aos custos mais altos. Então veja, a maior parte disso não vai acontecer. É tudo conversa. E o Trump está se gabando de todos esses grandes acordos que ele está negociando e de todo esse dinheiro que supostamente será investido na América. Sabe, a maior parte disso é só conversa. Parte desse dinheiro seria investido de qualquer forma, e muito dele nunca será investido. Bem, minha última pergunta, porém, é sobre onde todos estão focados neste momento, nesta era econômica turbulenta. Estamos vendo essa guerra econômica entre os Estados Unidos e a China, basicamente uma rivalidade sobre quem vai ficar no topo. Como você vê isso se desenvolvendo? Como eu vejo o que se desenvolvendo? A guerra econômica entre os Estados Unidos e a China. Bem, isso se desenrola em muitas áreas, desde manter o domínio do dólar até, eu diria, principalmente preservar a liderança tecnológica. Bem, veja, eu acho que se for uma guerra econômica, nós perdemos, porque o poder está com o produtor e o credor. Acho que Donald Trump está interpretando mal a relação. Ele pensa que temos todas as cartas porque compramos tudo e pegamos dinheiro emprestado. Mas qualquer um poderia fazer isso, certo? Quero dizer, qualquer um pode consumir o que já foi produzido. Qualquer um pode pegar dinheiro emprestado se alguém estiver disposto a emprestar. O essencial é produzir as coisas. Isso é o que é difícil. Você precisa de fábricas, precisa de recursos, precisa de trabalhadores. A China tem as fábricas, eles têm a infraestrutura. Essa é a parte importante. E é muito mais difícil economizar dinheiro do que gastá-lo. Gastar é a parte divertida. Você simplesmente sai e compra coisas. Economizar é um sacrifício, é subconsumo. É ganhar dinheiro, mas depois não gastá-lo. Encontrar maneiras de se virar com menos para poder economizar mais. Isso exige muito trabalho. Gastar dinheiro é muito fácil. Achamos que somos a parte importante dessa relação porque pegamos emprestado e gastamos. Não. Isso é colocar a carroça na frente dos bois. A China produz, sem produção, não há consumo. A China poupa, sem poupança, não há empréstimo. Há mais deles do que de nós. 3 vezes mais pessoas na China. Eles podem gastar, não falta demanda na China, mas há uma enorme escassez de oferta aqui. Não temos fábricas. Então, se houver uma guerra, a China vence. Na verdade, a China tem sustentado nossa economia. Trump não entende isso, e muitas pessoas em sua administração também não. Bem, os chineses ameaçaram restringir as exportações de terras raras, e parece que Trump e Xi chegaram a um acordo em que parte disso será, não cancelada, mas pelo menos adiada. Você acha que escapamos por pouco, ou acha que a guerra comercial simplesmente vai continuar?
Bem, quero dizer, acho que a guerra comercial vai continuar enquanto for politicamente vantajoso para o Trump mantê-la. Mas isso prejudica a economia, quer ele perceba ou não. Então acho que não vai escalar a ponto de corresponder à sua retórica. E na medida em que ele ameaça, sabe, tarifas de 100%, por enquanto é só conversa. Ele ganhou o apelido de Taco Trump. Trump sempre recua. E acho que à medida que ele faz essas ameaças cada vez mais, vai ser como um menino que gritava tarifa. Eventualmente as pessoas vão perceber que isso realmente não vai acontecer. Mas há tarifas. Não é como se não houvesse nenhuma. As tarifas estão muito mais altas agora do que já estiveram no passado, e isso não é algo bom. Quero dizer, isso vai aumentar a arrecadação do governo dos Estados Unidos, o que, claro, o governo precisa de receita. Então acho que isso é um ponto positivo, porque reduz um pouco o déficit, é um pouco menos que precisamos pegar emprestado, porque estamos arrecadando por meio das tarifas. Mas as tarifas estão sendo pagas pelos americanos. Elas não estão sendo pagas pelos chineses, nem pelos canadenses, nem pelos mexicanos. Estão sendo pagas pelos americanos e estão sendo pagas pela classe trabalhadora, pelos pobres, pelas mesmas pessoas que Trump afirma defender. São eles que estão arcando com a conta das tarifas. Bem, antes de ir, Timur, onde as pessoas podem encontrar você e sua empresa? Sim, bem, eles podem encontrar a Euro Pacific Asset Management online em europa.com. Sabe, nós administramos contas gerenciadas separadamente na minha empresa de gestão de ativos. Então, se você tem uma carteira que gostaria que eu administrasse para você, temos ótimas estratégias globalmente diversificadas que se beneficiam de um dólar fraco, estagflação, aumento dos preços das commodities, valorização das moedas estrangeiras e aumento da demanda nos mercados emergentes. Acho que todas as tendências que estão em curso e que vão continuar, estamos posicionados para nos beneficiar delas. Então você realmente deveria transferir uma conta. Acredito que sair dos ativos dos Estados Unidos e investir mais em ativos globais é o que as pessoas precisam fazer. Foi isso que funcionou nos anos 70. Você teria perdido tudo nos anos 70 se tivesse permanecido no mercado dos Estados Unidos. Mas se tivesse investido no exterior, teria feito uma fortuna. Acho que desta vez será ainda melhor, porque os problemas são ainda piores. Portanto, acredito que o desempenho relativo entre os mercados estrangeiros e o dos Estados Unidos será ainda maior. E claro, com a valorização das commodities, ouro, você precisa comprar um pouco de ouro e prata. Tem uma empresa, a Schiff Gold, onde você pode comprar. Oferecemos ótimos preços. Você pode comprar online ou falar com nossos especialistas, que vão te ajudar. O site é schiffgold.com. Também temos um boletim informativo gratuito, ao qual você pode se inscrever em sovereignshift.com. Publicamos várias edições por semana. Basta acessar o site e se inscrever para começar a receber nossas análises na sua caixa de entrada. Também temos produtos pagos com ideias de investimento e coisas do tipo. Se você é do tipo que gosta de fazer tudo por conta própria e quer administrar seu próprio dinheiro, mas precisa de ajuda para escolher ações, podemos oferecer esse serviço para você. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Tenho mais de 1,2 milhão de seguidores no X. Eu posto bastante por lá. Então, se quiser saber o que estou pensando em tempo real, é só me seguir no X e você verá. E assista ao meu podcast, The Peter Schiff Show Podcast. Você pode encontrá-lo no meu site, schiffradio.com, ou no iTunes, Stitcher, Spotify, qualquer uma dessas plataformas que tem podcasts. Você também pode assisti-lo no meu canal do YouTube, onde publico a versão em vídeo ao vivo. Então inscreva-se no canal do Peter Schiff no YouTube. Eu também faço vídeos para Schiff Gold, então você pode se inscrever no canal da Schiff Gold no YouTube. Estou no Facebook, Instagram e TikTok. Praticamente em qualquer lugar onde exista rede social, eu estou por lá. Então me encontre, me siga, compartilhe meu conteúdo e conte para outras pessoas sobre ele.
Há muita desinformação por aí vinda do establishment, alimentando o público com um monte de mentiras. Eu estou dizendo a verdade, mas não tenho uma plataforma tão grande quanto a da mídia tradicional. Então preciso da ajuda do meu público para espalhar a mensagem e fazer as pessoas saberem onde me encontrar online. Quanto mais pessoas eu alcançar, mais impacto minhas palavras terão. The more impactful my words are going to be. Bem, como sempre, eu realmente aprecio seu tempo. Então, mais uma vez, obrigado por participar. Certo. Tchau. Cuide-se. Take care.